E aí a palavra de Deus no Salmo 31, versículos do 1 ao 6, nos ajuda a rezar. Nos ajuda a trazer estas questões todas diante do Senhor. Em Ti, Senhor, me refugiei. Jamais eu fique desiludido. Pela Tua justiça, salva-me. Inclina para mim Teu ouvido. Vem depressa livrar-me. Se para mim o rochedo que me acolhe, refúgio seguro para minha salvação. Pois Tu és minha rocha e meu baluarte. Pelo Teu nome me diriges e me guias. Livra-me do laço que me armaram, porque és minha força. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me resgatas, Senhor Deus fiel. Tu me resgatas, Senhor Deus fiel. O nosso resgate está nas mãos do Senhor Deus fiel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Em Ti, Senhor, eu me refugiei. Em Ti, Senhor, eu me guardei. Por ter me guardado em Ti, por ter buscado em Ti o meu abrigo, por ter confiado em Ti mais do que em mim, por ter confiado em Ti mais do que nos outros, nas pessoas à minha volta, por confiar em Ti mais do que nos poderes humanos. Senhor, que eu não fique desiludido. Senhor, pela Tua justiça, salva-me. Inclina para mim Teu ouvido. Vem depressa me livrar. Do que você precisa que o Senhor venha depressa livrar você? Porque tem horas que nós precisamos dizer a Deus: corre, Senhor. Corre, Senhor, apressa o Teu passo. Porque se o Senhor demora a chegar, o meu caso está perdido. A minha vida está perdida. A minha casa está perdida. A minha família está perdida. Se o Senhor demora, Senhor, o meu filho está perdido. Precisamos de Ti urgentemente. Como Marta e Maria chegaram diante de Jesus e disseram para Ele: Senhor, se o Senhor tivesse chegado a tempo. O Senhor demorou demais, mas é que a visão que elas tinham era diferente da visão que Jesus tinha. Para elas, Deus tinha perdido o tempo. Para elas, Jesus tinha atrasado o passo. Só que Deus nunca atrasa o passo. Deus nunca perde o tempo. E quando o tempo chegou para o irmão delas que estava morto, a graça que Lázaro recebeu foi infinitamente maior do que a cura de uma lepra. Que Lázaro morreu pela lepra. Mas ele recebeu mais do que a cura da lepra. Ele, depois de morto, foi ressuscitado e ressuscitou sem a lepra. Às vezes nós pedimos a Deus, queremos algo de Deus e achamos que Deus não está vendo, não está ouvindo. Ele ouve, mas a gente precisa fazer como Maria e Marta, porque em nenhum momento Jesus as repreendeu pelo que elas diziam, porque Deus quer ser apressado por nós. Se não fosse assim, nós não rezávamos em toda a missa: vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Deus quer que nós apressemos a vinda dEle com a santidade da nossa vida, com as nossas orações, com as nossas súplicas, mas com a justiça. Compactuando com tudo que é justo e não compactuando com nada que não seja justo. Na experiência do povo judeu, porque talvez de verdade tem pessoas que não sabem que Jesus era judeu. Jesus nasceu em Israel e Jesus é judeu. Né? E Jesus tinha consigo a experiência de oração de todo o seu povo.
E Nosso Senhor, ainda criança, ali no colo de Nossa Senhora, via o povo dele rezando. E Jesus sabia, por experiência também, que em certos momentos de oração, uma graça especial se manifesta. Não é na Bíblia, não é? Mas há uma expressão muito antiga entre os israelitas, entre os judeus, os nossos pais na fé, viu? Os judeus são nossos pais na fé. E tem uma expressão muito comum entre eles, que é Shekinah, que vem do verbo shaken, que quer dizer habitação. É quando Deus vem habitar com a pessoa. Sabe aquela graça que desce e que a gente percebe que desce? Em língua hebraica se chama Shekinah. Em quantos momentos de oração nós estávamos rezando até aquela hora que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, a gente percebe que desce, repousa ali a Shekinah de Deus. Houve um aprofundamento que nós tivemos no auditório de São Paulo e eu terminei a pregação, já estava com o tempo estourado, mas percebi que era preciso continuar a rezar. E sabe quando a oração, gente, você já deve ter vivido isso pessoalmente e com as pessoas, sabe quando a oração fica engessada? Aquela oração que você tem vontade de parar. Eu tinha vontade de parar porque a coisa não andava. Sabe, eu estava rezando com toda a fé, mas dentro não tinha sentimento nenhum. Mas tinha uma convicção que deveria continuar orando. E ali insistindo na oração, e parece que até as pessoas estavam com dificuldade de orar. De repente, no meio disso, do nada, acontece uma mudança da água para o vinho. Algo aconteceu com todos, comigo inclusive. A mudança foi tão perceptível que na hora que eu ia falar aconteceu uma coisa. Aconteceu a mudança, assim, imediatamente, quando eu percebi a mudança, eu ia dizer para as pessoas, vocês perceberam? Quando eu disse vocês perceberam, eu não consegui completar a frase. Que uma pessoa que estava oprimida no meio da assembleia recebeu uma grande libertação naquela hora. Mas aquele clima de oração mudou assim, como você aperta um interruptor e passa das trevas para a luz. E a gente fez uma experiência desta proximidade, desse amor protetor de Deus naquela hora. É uma aproximação de Deus. É uma experiência do seu amor protetor. É como a galinha que estende as suas asas para cobrir os seus pintinhos. Deus estende as suas asas para cobrir os seus que oram e recorrem a Ele. Por isso que você levar uma pessoa a se converter do pecado para Deus, é você introduzir essa pessoa sob as asas da proteção divina. A gente não faz para ganhar prosélito. Por que que o cristão é tão obstinado na conversão dos outros? Querem que a pessoa se converta pelo bem da própria pessoa, para que ela entre na proteção de Deus. Porque fora da proteção de Deus, a gente é um brinquedo nas mãos do diabo. E ali, essa experiência da Shekinah, da presença de Deus, Jesus percebia e o povo também, que ela se manifestava quando dois ou mais se debruçavam para estudar a Sagrada Escritura, quando duas ou mais pessoas se uniam em oração. Por isso que Jesus diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, pedirão ao Pai seja o que for, e isso lhes será concedido, e eu estarei com eles. Sabe o que Jesus estava falando? Eu sou a Shekinah. Eu sou o Deus que se aproximou de vocês. Eu sou o amor protetor de Deus, capaz de livrá-los de todos os perigos. Eu sou a habitação de Deus sobre vocês. E quando 2 ou 3, olha
o poder da oração entre irmãos. Existe uma graça, uma eficácia particular, especial, quando as pessoas cooperam uma com as outras na oração. Por isso Jesus diz: o que pedirem 2 ou 3 será concedido pelo meu Pai que está nos céus. E uma das coisas que o povo judeu sabia que atraía a Shekinah era emitir pareceres justos. Quando em Israel os juízes emitiam pareceres justos, isso mantinha a presença da Shekinah sobre o povo e sobre a cidade. Tudo que nós fazemos de maneira justa atrai a presença de Deus para a nossa casa. Tudo que nós fazemos de modo injusto afasta a presença de Deus da nossa casa. Ou melhor, nos afasta da presença de Deus. Então, Senhor, nós te pedimos, vem depressa, se achega a nós, vem livrar-nos. Seja para mim o rochedo que me acolhe, refúgio seguro para minha salvação. Pois tu és a minha rocha, és o meu baluarte, pelo teu nome, Senhor, pela tua honra, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, pela tua força, Senhor, pela tua palavra prometida e empenhada. Quando diz pelo teu nome, quer dizer a honra do teu nome, que não trai a tua palavra. Pela tua palavra, pelo teu nome, me diriges e me guias. Senhor, me dirige e me guia. Livra-me do laço que me armaram, porque és minha força. És minha força. Tens o poder de me libertar. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me resgatas, Senhor, Deus fiel. Eu e você precisamos, como Davi, depositar toda a nossa esperança em Jesus. Precisamos, como os homens e as mulheres da palavra de Deus, e nos momentos pequenos e grandes da sua vida, na enfermidade de Lázaro, na falta do pão no meio do deserto, diante de uma questão que divide irmãos, como por exemplo, briga por causa de herança, está lá. Diante de uma perseguição que nós sofremos pessoalmente, diante de perigos devastadores que podem arruinar até mesmo um povo. O que é que nós precisamos fazer, como os homens e mulheres de Deus fizeram? Enfrentaram na força da oração todos os reveses da sua vida. Como Davi, nesta palavra, nos ajuda a rezar. Eu e você precisamos, como Davi, depositar toda a nossa esperança em Deus, mas particularmente em Deus que se revelou a nós, em Jesus Cristo, nosso Salvador. E com Jesus, orar. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Não tenha medo de fazer essa oração e pensar que Deus vai tirar a sua vida. Porque quando eu digo, Senhor, em tuas mãos eu entrego meu espírito, eu estou dizendo, Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Porque por vezes a gente entrega a vida a Deus porque estamos por um fio de perdê-la. A doença pode levar. O mal pode levar. Uma discórdia pode levar a nossa vida. Um vício pode levar a nossa vida. E quem é viciado é refém do seu vício. E chega uma altura que não tem forças de lutar se Deus não estiver com ele. Então é hora de clamar a Deus e dizer, Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida, porque ela está por um fio de ser tirada de mim. Senhor, salvai-me. Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida, entrego o meu espírito. Sabe o que significa? Se abrigar no rochedo. Não é dizer, se você pensava que era isso, não é dizer, Senhor, me leva desta vida, me dá a morte. Porque, Senhor, eu não aguento mais esse sofrimento, não.
Deus tem muitas maneiras de nos livrar daquilo que nos oprime. Um dia vai nos livrar definitivamente, permitindo que a gente entre na glória dele. Mas enquanto nós estamos vivendo essa vida, nós temos muita graça de Deus com que contar para nós enfrentarmos os reveses. Mas entrega nas mãos de Deus a sua vida, para que o Senhor seja a sua sabedoria e a sua força. Se sabemos, meus queridos, cada um de nós, se nós sabemos que por nossos pecados nós podemos cair em desgraça, e nós podemos, por causa dos nossos pecados, experimentar o inferno, nós precisamos saber ainda mais que Jesus é maior que os nossos pecados e Jesus é maior do que o inferno. Jesus é vencedor do inferno. Não é que ele vai vencer, ele já venceu. O inferno já está derrotado. Mas como uma serpente que você esmaga a cabeça, continua a jogar o rabo para um lado e para o outro, aquilo que de infernal existe nesta vida, continua ainda a varrer com a sua cauda aqueles que estão perto. Por isso que a sabedoria divina expressa na palavra de Deus e pela boca dos seus santos, nos diz que a gente não deve, não é compactuar, se aliciar ao diabo, mas nem chegar perto. Santo Agostinho diz que o diabo é um cachorro na coleira. Está na coleira. Mas chega perto do cachorro que está na coleira para você ver o que ele te faz. Deus venceu e limitou a força do mal. Mas aquele que dele se aproxima, ainda por ele é afetado. Mas ele já é vencido, é um cão na corrente, é uma serpente de cabeça esmagada. Já está derrotado. E Jesus é o vencedor. Nunca desanime, porque nosso Deus é um Deus vencedor. E um dia todos verão que agora você acredita no segredo do seu coração. Com seu sangue derramado, Jesus venceu todo o mal. Cancelou a condenação que pesava sobre nós. Porque quem peca, paga pelo pecado. Havia uma pena, uma condenação que pesava sobre nós. E pelo seu sangue derramado, Jesus cancelou essa condenação e tirou todo o poder que o mal teria sobre nós. É por isso que em Deus nós encontramos a paz. É por isso que aquele que se abriga sob a cruz de Cristo, faça chuva, faça sol, soprem os ventos ou arrebentem as tempestades, a pessoa não perde a paz da sua alma, porque Deus está com ela e ela sabe que em cada situação que ela tiver que enfrentar, Deus estará com ela. A paz que Jesus não perdeu nem quando na casa de Pilatos ele foi posto num fosso. Isso é uma das coisas que você vê em Israel. Onde é que Jesus ficou preso antes do seu julgamento? Gente, terrível lugar. Terrível. Era um poço sem água. Um poço sem água. Mas você sabe que um poço sem água sempre guarda a umidade. Jesus foi posto num lugar onde ele não podia deitar durante a noite, porque tinha água ali até a canela. Um buraco, um poço fundo, escuro, frio. Ali ele foi guardado à espera do julgamento. Puderam tirar muita coisa dele, mas não puderam tirar a sua dignidade, não puderam tirar a sua paz. Esse lugar que você pode dizer, nossa, Márcio, eu tenho até claustrofobia, eu não sei se eu entraria nesse lugar para visitar. Eu vou te dizer, surpreendentemente, esse lugar que era para ser de desolação, você entra e você faz uma experiência de paz. A gente tem que convidar as pessoas a saírem do lugar, sabia? Gente, vamos, gente, acabou o tempo. Tem outro grupo querendo entrar, porque ninguém quer sair de lá, ninguém quer sair daquele poço. Porque a paz que Jesus experimentou ali foi imensa, foi infinita. Parece que aquela paz ficou lá.
Parece que aquele poço, que era um poço de água, se tornou um poço de paz. É por isso que em Deus eu encontro a paz. Porque ainda que a gente enfrente as dores desta vida, as dificuldades, as tribulações, e seja o que for, Deus está conosco. Ele tira o poder que o mal teria sobre nós. Ele é quem me livra das armadilhas com as quais o demônio está sempre a me caçar. Sempre, não é isso que diz a palavra? Livra-me do laço que me armaram. Por que um laço? Você pode olhar que grande parte das armadilhas são laços. O animal põe a perna ali, o laço fecha. Puxa, ele fica pendurado de cabeça para baixo. Todos os dias tem um laço armado pelo mal, pela tentação. Você pode até não gostar que diga o nome dele, mas é ele. Aquele que se chama diabo, Satanás, não faz sozinho. Muitas vezes conta com pessoas que se deixam inspirar por ele para fazer o mal. Mas todos os dias tem um laço à espera da gente. Todo dia tem uma armadilha. Todo dia. E olha que a palavra de Deus nos mostra. É Deus quem me livra das armadilhas com as quais o demônio está sempre a me caçar. Há um tempo atrás, há uns bons anos, eu fui pregar um retiro para o sul do país e fiquei hospedado numa casa de pessoas que eu não conhecia. E esse senhor que me hospedou, ele falou de um pregador que era muito conhecido no Brasil uns anos atrás, leigo, e disse assim: rapaz era bom de pregação, mas agora a gente nem sabe mais onde ele está. Falei, o que foi que houve? Não, ele era casado, tinha uma boa esposa, tinha uma boa família, mas apareceu uma mulher na vida dele. E esse homem me dizendo que não dava para resistir, Márcio, não dava. Que você olhava para aquele homem esmilinguido, magricelinho, e foi descrevendo ele lá. Com uma mulher daquelas, toda voluptuosa, bonita. Era muita areia para o caminhãozinho dele, ele não aguentou e ele se foi. E enquanto eu ouvia, eu pensava comigo: a tentação sabe que isca usar para caçar seja quem for, mas ela não desperdiça a isca certa na hora errada. Gente, tolo de quem não tem paciência. Porque por incrível que pareça, o diabo tem virtude. Você sabia? E uma das virtudes do diabo é paciência. Ele espera. Ele é caçador. Eu fico esperando a gente dar mole naquilo que é a nossa fraqueza para usar a isca certa para nos apanhar. E naquela isca que ele apanhou, aquele homem calou aquela voz que pregava a palavra de Deus. Tive compaixão, rezei por esta pessoa e coloquei minha barba de molho. Entende? Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Nunca pense assim: eu sou uma pessoa convicta, eu sou uma pessoa firme, eu sou uma pessoa acima de certas tentações. Meu querido, não se engane. Não se engane, porque nem todo dia é como a gente espera. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem. E nos dias que a gente não está bem, a gente precisa contar com aquele que está ao nosso lado nos dias que a gente também está bem. É Deus quem nos livra. Um dia, quando nós chegarmos no céu, me permita falar de você. Você vai ficar com a sua boca escancarada, você vai ficar boca aberta, com a surpresa que você vai ter das inúmeras situações que Deus te livrou, que você nem sequer agradeceu, porque você não sabia o mal que esperava para te catar. Você vai se comover diante da misericórdia de Deus. Eu acho até que no purgatório essa é uma das grandes dores. É a da ingratidão, e a gente fala: meu Deus, Deus fez tudo isso por mim, eu fui ingrato, eu não louvei a Deus, eu não confiei em Deus. Olha que Ele me salvou, Ele me salvou, Ele me salvou, Ele me salvou. Quantos dias, todos os dias da minha vida, Deus era em meu favor e eu não percebi. Eu acho que isso deve queimar no purgatório.
queimar, gente. Deus é em seu favor e é Ele quem te livra. Porque o diabo caça a todos, mas aqueles que ele mais persegue são os que lutam pelo bem. São os que lutam para serem de Deus. Ele gosta de ir no encalço de quem busca a Deus. E aí você vai dizer o quê? Então eu não vou buscar a Deus para ele não vir em meu encalço? Se você não busca a Deus, ele não precisa ir no seu encalço, porque você já está na sacola dele. Já foi para o saco já. Então o que eu faço? Fica firme no encalço de Deus, não atrasa o passo. Não atrasa que ele não te cata. Me perdoe as analogias, mas eu acho que elas nos ajudam a entender bem. Vai no compasso de Deus, fica firme com Deus. Porque se você está mais perto de Deus do que do cachorro acorrentado, ele nada vai poder fazer com você. Mas tenha os seus olhos abertos e tenha sua mente atenta. Ele gosta de ir em busca daqueles que buscam a Deus. Por isso ele organiza os seus golpes mais violentos contra os cristãos. Contra as pessoas orantes, contra os cristãos fiéis mais dedicados, ele prepara os seus piores golpes. Contra as pessoas de coração mais puro e de inteligência mais brilhante. Não é à toa que a gente vê muita pessoa de inteligência brilhante captada pelo mal. Você olha e diz assim, como é que uma pessoa tão inteligente pode ser tão má? Como é que uma pessoa tão inteligente não enxerga o mal que está fazendo? Foi captada, se tornou cega pela ação do mal na vida dela. Porque o demônio mira a nata, aqueles que são os melhores. Então veja, como é que ele faz isso? Se fazendo de coisa boa e usando de gente aparentemente boa, ele vai armando ciladas de mentira para desanimar e para destruir a sua fé. Tome cuidado com as mentiras. Chega uma hora que a gente tem até que se afastar de certas notícias. Tem outras não, são verdades. Mas tem notícias, gente, que servem para jogar a gente para um lado e para o outro, igual numa caçamba de caminhão em estrada esburacada. Você vai chegar moído do outro lado, porque uma mentira daqui, uma mentira de lá, serve para quê? Para desanimar e destruir a sua fé. A um, ele fisga pelos desequilíbrios no comer. A outro, ele fisga pelos desajustes sexuais. A outro, ele apanha pela ganância. A uns ele agarra pela inveja. Ele sabe a quem perturbar com a tristeza. Ele sabe a quem enganar com uma falsa alegria. Há pessoas que ele decide aterrorizar e sufocar com medo. Tem gente que está apavorado, sufocado, porque a tentação sabe que essa é a fraqueza da pessoa. Então aterroriza, sufoca com medo. Há outras que ele faz afundar num monte de coisas vazias. Cansa a pessoa, colocando até tarefas vazias na vida dela. Aí ela trabalha e não produz nada. Aí ela faz coisas, chega no final do dia, uma sensação de vazio. E isso acontece até com gente que é de Deus. A pessoa é boa, a pessoa quer servir a Deus. O que o demônio faz? Pega coisas de Deus e põe para ela fazer, mas não eram as coisas que Deus queria que ela fizesse. Você entendeu a diferença? E quando vê a pessoa está extenuada e não dá conta da missão que Deus tem para ela. Eu vou terminando aqui dizendo uma coisa para você que se sente assim, abandonado, não visto por ninguém. Você que diz assim, olha Márcio, ninguém olha para mim, ninguém presta atenção em mim. Eu tenho uma boa notícia para você. A tentação presta atenção em você. Tá? Para você não se sentir tão ignorado. Ele presta atenção em você, observa como você age, escarafuncha o que preocupa você, revira os seus sentimentos e procura